Sejam todos bem-vindos a mais um Expressão no Ar, nosso canal de entrevistas do grupo Mais Expressão. Nesse dia de hoje estamos recebendo a doutora Flávia Thaís de Genaro, que está aqui conosco no nosso belo estúdio, que já aproveito para agradecer a presença. Doutora, muito obrigado pela presença, por atender o nosso convite. Vou ler um rápido perfil profissional e daqui a pouquinho a gente bate aquele papo, falar um pouquinho da sua carreira e dar algumas dicas aí para os futuros doutores também, tá bom? Doutora Flávia Thaís de Genaro tem bacharelado em Ciências Sociais e Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e acumula os seguintes cursos de pós-graduação: Gestão em Recursos Humanos na Faculdade de Educação e Ciências Gerenciais de Indaiatuba, a UNOPEC, especialização em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e também de Direito do Consumidor na Faculdade Damásio Educacional, em sua unidade em Indaiatuba. Durante seus estudos, acumulou experiência atuando voluntariamente no Ministério Público do Estado de São Paulo. Após uma passagem pela Juste Advocacia Empresarial, atuou junto ao Poder Judiciário, auxiliando 3 juízes da comarca de Campinas. Em sua experiência profissional, acumula passagens por grandes empresas da cidade, além de atuar como professora de ensino técnico na FIEC, a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, entre setembro de 2010 e fevereiro de 2012. Bem, Flávia, antes de começarmos o nosso bate-papo, agradecer mais uma vez a sua presença e eu tenho como costume aqui, indagar todos os nossos convidados, como cada um deles começou na carreira, Então eu queria saber de você, exercer o direito em seus diversos segmentos foi sua primeira escolha profissional? Sim. Primeiro quero agradecer ao convite, é um prazer estar aqui. Eu nunca tinha vindo aqui antes, É um prazer estar conversando com vocês, poder compartilhar algum conhecimento aqui. Sempre bem-vinda. Assim, foi a minha primeira escolha realmente, quando muito jovem, eu resolvi fazer direito. E anteriormente eu nunca tinha trabalhado, mas foi a minha primeira opção. E logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar na área. Legal. Então foi paixão à primeira vista. Foi paixão à primeira vista. Legal. Como é que você conheceu a profissão antes de exercê-la? Tem alguém da família que já era advogado? Não, ou foi curiosidade sua mesmo, buscar mais? Ninguém na família era advogado, ninguém nunca atuou na área, não tem ninguém que tenha escritório. Fui eu, assim, na verdade, eu assistia na TV, sempre ficava impressionada quando um advogado falava, quando um juiz dava uma entrevista, eu achei interessante estar me aprofundando em relação a esse tipo de conhecimento. Legal. Mas assim, não sonhei, não sabia se eu ia ser advogado, o que ia acontecer comigo. Eu fui realmente para adquirir conhecimento. Doutora, eu falei aqui um pouquinho do seu perfil antes da nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho da sua fase como aluna de Direito, Você fez estágio voluntário, atuou no Ministério Público e no Poder Judiciário. Essa experiência que você teve é importante para quem está cursando Direito hoje? Se a pessoa tem intenção de seguir, de ficar na área, entendeu? É importante ela pegar realmente um lugar que ofereça um bom estágio, com profissionais que gostem do que faz também. Isso tudo incentiva a pessoa a continuar, entendeu? Na área jurídica ou em qualquer outra área que ela atue. O importante é realmente fazer um estágio num lugar que ofereça todo o suporte, todo o conhecimento para que ele se motive a continuar na área, É verdade. Eu estava conversando com uma coordenadora de recursos humanos há pouco tempo atrás aqui com a Unimax. Muitas vezes o aluno tem aquela ideia romantizada, mas na hora que você coloca em prática, aí é que vem aquele choque de realidade, Você foi assim, quando você foi fazer o estágio, você falou, nossa, é isso mesmo que eu quero? Na verdade, assim, a gente vai fazer o estágio realmente preocupado com a parte técnica, mas a realidade realmente dia assusta realmente, porque a gente nem imagina que possa existir tantos conflitos, que as pessoas possam chegar, assim, precisar tanto de tanto suporte nessa área, entendeu? É verdade. No primeiro momento você pode ir com uma visão apaixonada, mas na hora que você se depara com a realidade, você sabe o quanto é difícil estar atuando na área jurídica, o quanto que as pessoas precisam desse suporte, entendeu? E até que ponto que o ser humano realmente é capaz, entendeu? Pois é. Realmente por isso que é importante, a gente ressalta aqui mais uma vez, você que está se formando ou está aí no segundo, terceiro ano, procura saber mais da sua carreira, vai buscar um estágio, depois quando você tiver com o diploma na mão, não tem aquela decepção, fala, poxa, mas não era isso que eu pensava. A Flávia fez isso,
Eu fiz isso em um certo momento e é muito importante. Bem, mais uma vez vou resgatar aqui o que dissemos no seu perfil. Além de aluna, você também virou professora depois, durante os anos de 2010 e 2012. Como é que foi essa experiência? Você se propôs a procurar dar aula ou buscaram você? Na Como é que verdade, foi? assim, acho que na FIEC eles têm processo seletivo, né? E assim, eu prestei, passei. Eu gostei muito de lecionar, achei muito interessante, aprendi muito com os alunos, aprendi muito nessa época também, estudei muito para poder dar aula. Legal, isso é Me importante. dediquei bastante, mas achei, assim, não vou falar que não foi cansativo, porque eu já tinha escritório, né? Mas realmente eu achei uma experiência que foi gratificante. Legal. Você como aluna, você passou por esse estágio, toda a fase de aprendizado, mas a gente sabe que passar para os mais novos não é tão fácil assim, né? Você mesmo falou que se preparou. Qual foi a sua principal dificuldade, digamos assim, nessa fase como professora? Foi realmente passar esse dia a dia do advogado ou foi... Na verdade, né, assim, você não faça... Quando eu dei aula, eu dei para recursos, eu dei para logística e para pessoal de segurança do trabalho, né? Você tem que relacionar a legislação de acordo com a área de acordo com a área que eles estão estudando, entendeu? Na verdade, o que a gente atua, então, na verdade, a gente tem que dar uma parte mais técnica, explicar artigo por artigo, relacionar com aquilo que eles precisam para saber para áreas deles. Trabalhar no dia a dia, mas foi dentro da legislação. Foi difícil, mas assim, foi gratificante. Foi legal. Que legal. Às vezes a gente, no dia a dia, está tão envolto com tantas coisas no escritório ou aqui mesmo na redação, e a gente esquece que tem outras maneiras de compartilhar também, né, o que a gente aprendeu. E aí é uma boa dica, viu? Você quer ir lecionar, quer se tornar professor, tem oportunidade para todo mundo. Bem, a gente falamos já um pouquinho sobre isso no começo, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre a carreira jurídica e principalmente o que você acha dos cursos que são oferecidos atualmente aí no mercado. Existem cursos bons, existem cursos que, na verdade, eu acho que está tendo uma defasagem, entendeu? Que acho que os cursos oferecidos na época que eu me formei eram mais puxados do que atualmente. O exame da OAB também, eu acho que tá vendo assim, tá vendo uma certa flexibilidade, muito assim, tem pessoas não preparadas entrando no mercado de trabalho, eu tô achando que falta rigidez. Isso pode, num momento, talvez não agora, de imediato, mas a médio e longo prazo, isso pode atrapalhar bastante, não só o mercado em si, mas como até quem usa, né? Quem precisa dos serviços do advogado. Vai ter um serviço às vezes de má qualidade, pessoas às vezes que não está preparada, porque a faculdade tem que preparar não só para aquele exame, não só para aquela prova, mas tem que preparar o profissional para a vida, né? Sem dúvida, principalmente, né? Por isso é importante, mais uma vez, vamos ressaltar que todas as pessoas que nós ouvimos aqui são referência. Então procure aqueles que são referências nos seus mercados, respectivos mercados, e principalmente, né, muitas vezes a gente fala do marketing boca a boca, mas é muito importante também, né, você ter a referência de um amigo que prestou, que usou os serviços, foi muito bem atendido, é muito importante. Então preste muita atenção na hora de contratar, aí, seja qual for a sua demanda. Bem, com sua experiência, né, estamos falando aqui de tudo, um pouquinho de tudo da sua formação, das etapas que você passou aí nessa sua vida como advogada. Eu queria que você falasse, com sua experiência, para quem está iniciando na carreira jurídica, o que você sugere como área de atuação? Acho que o direito imobiliário está tendo um crescimento bastante amplo nessa área de pessoal que quer comprar imóvel, vender, alugar, tá tendo, acho que um crescimento, tem muita construtora também, com empreendimentos grandes. Como o mercado está crescendo, surge a demanda por novos profissionais. Exatamente. Bacana. Área civil, trabalhista, como é que é? Isso daí depende muito existem picos de demanda? Como funciona isso daí? Para quem, por acaso, quiser atuar nessas áreas. Na verdade, pode realmente haver picos de ações trabalhistas, vamos supor, numa fase de crise em que as empresas não conseguem pagar os seus funcionários, eles não vão ter outra escolha a não ser ir ajuizar um processo. Ainda mais no cenário atual econômico que vivemos. Exatamente, está em crise, né? Às vezes a empresa não vão falar que a empresa não está de má fé, não tem condição. Se a pessoa quiser receber, vai ter que ajuizar o processo.
Certo. Pode haver picos de... Exato. Esse daí digamos, em alguns momentos a procura é maior, outros menor, mas é importante, mais uma vez, vou ressaltar que é importante que o aluno e futuro advogado esteja sempre bem preparado, né, doutora? Queria falar um pouquinho mais sobre a questão da área civil. Hoje, quais são os serviços oferecidos dentro dessa área? O que realmente a importância da pessoa procurar um advogado que está precisando aí de uma orientação dentro dessa área de atuação? Na verdade, a área civil, ela está ligada a você por a questão de contratos, a questão de divórcios, entendeu? Assim, na questão de, antes de fechar algum contrato, antes de fazer algum negócio, o importante realmente é consultar um profissional para que ele oriente em todos os aspectos, entendeu? Para que o contrato saia de forma em que ele possa ter a obrigação dele satisfeita ou que as partes consigam um bom resultado com aquele contrato, entendeu? Na questão do direito de família, vamos supor, a pessoa tá perdida porque existe uma questão emocional lá que ela não consegue resolver. Na verdade, essa questão emocional amanhã passa, entendeu? E aí depois ela vai ver que realmente ela acabou perdendo direito em alguma coisa, entendeu? O ideal é, tendo algum conflito, se a pessoa está acompanhada por algum profissional para estar orientando. Sem dúvida. E é importante procurar um profissional não somente no final de todo esse processo. É importante buscar uma consultoria também, né? Para a pessoa antes mesmo de efetuar esse processo e tudo mais, para que ele possa fazer esse... É importante a pessoa estar, em qualquer passo da vida dela, é importante a pessoa estar sendo assessorada, entendeu? Na verdade, muitas coisas que ocorrem é porque a pessoa não teve um preventivo aí, buscou informação, não buscou orientação, ou se contentou com o que estava no Google. Na verdade, às vezes pode estar muitos conflitos, muitos problemas grandes podem estar surgindo porque a pessoa não se orientou de forma correta. Bacana. Para a gente encerrar aqui, tem uma pergunta, na verdade, é mais uma curiosidade minha também. A gente sabe que o direito, assim como a própria língua portuguesa, ou mesmo o jornalismo, é muito interpretativo, né? É uma área de muita interpretação. E a gente vive, quem está aí no dia a dia das notícias, vê muitas reviravoltas acontecendo em vários casos que são a nível nacional, são assim de grande repercussão. O trabalho do advogado nessa hora, assim, eu gostaria de saber da sua experiência, o trabalho do advogado nessa hora, é buscar interpretação ou é buscar o que está na Constituição? Ou a nossa Constituição é um pouquinho, digamos, dá margem a essas interpretações? Assim, o trabalho do advogado, na verdade, é pegar um fato, né? E pegar o fato, o problema do cliente e correlacionar com a legislação. O que está ali. O que está no papel, entendeu? Exatamente. Agora, quando o processo é distribuído, vai chegar na mão do juiz, a gente vai estar, ele corre o risco de ter várias interpretações em relação ao mesmo artigo, entendeu? Na verdade, um mesmo caso pode ter diversas decisões, uma vez que cada magistrado tem as suas opiniões. Claro. O seu modo de enxergar aquela questão. Bacana. Bem, vamos nos despedindo aqui, agradecer mais uma vez a sua presença, doutora. E vou deixar aqui para você, espectador, aí, o escritório da doutora Flávia Thaís de Genaro, fica no edifício Office Premium, localizado na Rua das Orquídeas 667, na sala 707, no 7º andar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 19 31 15 32 60 ou pelo e-mail flaviaadv@terra.com.br. Repetindo o e-mail aqui, flaviaadv, 2A, sem ponto, sem nada, @terra.com.br. No descritivo aí na nossa entrevista, você vai poder acompanhar mais uma vez aí, conferir mais uma vez o endereço, telefone e e-mail. Ficou com alguma dúvida? Se interessou pelo trabalho da doutora Flávia? Pode entrar em contato, tenho certeza que ela e a equipe dela vão te ajudar da melhor maneira possível, tá ok? Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela presença e voltamos daqui a pouco com mais uma entrevista no nosso Expressão no Ar.